Aqui presente comigo nessa noite, muito gelada aqui em Porto Alegre, mas faz parte, né? O outono está acabando, o inverno está chegando, e está chegando bem gelado, né? Mas agradecemos a Deus, porque tudo faz parte da natureza que nosso Deus criou. Então seja bem-vindo aqui conosco na nossa Liga do Lar dessa noite, né? Uma semana que passou bem rápida. E hoje eu quero te convidar para fazermos um esconde-chave. E como que é isso? Então, você coloca ali a sua chave quando vai sair para caminhada, quando vai até o mercado, né? E eu vou mostrar aqui para vocês como que é. Então é esse aqui. Então aqui, você esconde a tua chave. Eu vou mostrar onde anda a minha chave aqui para vocês. Olha aqui. Tá? Então, vocês vão pendurar. Vamos ver qual é a melhor posição aqui da minha mão, para vocês verem. Né? Então, aqui, ó, vocês penduram a chave, né? E pode até usar como chaveiro no dia a dia. Quando vai para a rua, né? Se você não carregar uma bolsa, é só você, então, puxar e esconder a chave e segurar e ir embora. Ou pode também colocar dentro da bolsa, né? Quem é que já não perdeu a chave dentro da bolsa? Então, coloca dentro da bolsa, não tem perigo de ficar perdida dentro da bolsa. Ok? Então, esconde chaves. E aí, o que nós vamos fazer hoje? Então, vamos para a nossa lista de material. Esse daqui eu fiz com feltro e dentro eu coloquei um tecido, um tricoline, tá? E o que eu vou fazer com vocês também. Este outro aqui, que eu fiz de teste, podemos dizer assim, eu fiz ele todo de tecido, mas não gostei do acabamento. Então, eu vou assim, não vou fazer assim não gostei. Não gostei da finalização dele. Mas você também pode fazer ele todo de tecido, ok? Então, vou deixar ele aqui porque eu não gostei muito do acabamento dele, não ficou legal, do jeito que eu esperava. Mas esse aqui ficou bem legalzinho. Esse aqui eu gostei, então é ele que eu vou ensinar para vocês hoje, ok? Então, vamos lá. Então, nós vamos precisar, então, de um feltro, tricoline, tá? Ou um outro tecido qualquer que vocês tenham em casa, que não seja, além do feltro, né? Tem que ser um outro tecido que não solte aquelas penuchinhas, né? Os pelos, que não a chave, conforme vai passando ali, no sobe e desce, ela começa a puxar aqueles fiapinhos do feltro. Então, tem que ter também um outro tecido por dentro, tá? Aí vamos precisar de fita ou um cordãozinho encerado, né? Vamos usar pérolas grandes para poder então colocar. Aqueles olhinhos mágicos, né? Sabe aqueles olhinhos, né, de plástico próprio para artesanato, aqueles mágicos? Ou você pode usar também todo de feltro. Tá? Se você não tiver esse olhinho, pode colocar todo feltro, pode colocar um botão no lugar do olhinho, ok? E argola para chaver, né? Aquelas argolinhas de fazer chaveiros, tá? É o que nós vamos precisar. E o básico, tesoura, agulha, a máquina ou cola, dependendo do que você vai fazer. E eu vou deixar então aí para vocês depois o molde, tá? Esse aqui vai ser o molde também, nele também coloquei a lista de material junto, tá? Então, vou deixar para vocês. Então, vamos lá.
Então, deixa eu só pegar aqui o meu molde, que eu vou explicar como é que nós vamos trabalhar. Ok. Então, você vai pegar o feltro. Esse molde aqui, ó, né, tá aqui, eu reaproveito os rascunhos. Isso aqui, então, é o corpo da nossa corujinha, tá? E aqui eu estou fazendo esconde-chave coruja, tá? Então, nós vamos pegar o molde do corpo e você vai fazer 2 vezes feltro, tá? 2 vezes feltro, 2 vezes o tecido, que vai ser, então, o nosso forro, tá certo? Então, 2 vezes feltro, 2 vezes o tecido. E aí, você, então, reserva. E o que que você vai fazer? Você vai unir aqui, então, vou mostrar aqui para vocês, o feltro, o tecido, tá? Então, vocês vai pegar, vai unir. Se você for colar, você une eles bem direitinho, já no avesso com avesso, e cola. Se você for costurar na máquina, você também coloca do mesmo jeitinho e passa uma costura em volta, como eu fiz aqui. Tá? Vamos ver se vocês conseguem visualizar aqui. Se o Major consegue pegar aqui a minha mão, Major, para mostrar. Tá? Então, aqui, ó, vocês vão pegar e passam, então, a costura, se vocês forem costurar, como eu fiz. Então, vocês costuram aqui, ok? Se você for casear, também é a mesma coisa, tá? Vocês caseiam ele. Então, fica do critério de vocês, como vocês vão achar melhor para poder trabalhar, tá? Então, aí, vocês vão fazer a primeira parte, faz 2 vezes desse aqui, a primeira e a segunda, ok? E aí, vocês, então, depois de ter unido essas 2, você vai pegar e vai unir para ficar exatamente assim. Deixa eu colocar meu dedinho aqui para vocês entenderem, ó. Aqui tem uma parte e aqui tem a outra, ok? Tem uma parte e aqui tem a outra. Ele tem que ficar exatamente aqui. A parte de baixo aberto, mais ou menos Você vai deixar aqui uns 3 dedos, assim, ó. 3 dedos, tá? Para poder ficar aberto. E em cima, um dedinho também aberto, tá? Então, aqui em cima ele tá aberto. E aqui embaixo também, tá? E aí, você vai unir. E aí, vai ficar aqui, ó, o forrinho tá aqui dentro, aqui. E o feltro do lado de fora. E aí, ficou, então, o corpinho da nossa corujinha, ok? Então, aí, depois que vocês fizeram essa parte, aí a gente começa a fazer a decoração do restante, tá? Conseguiram entender, pessoal? Que não eu posso explicar novamente. Deixa aí nos comentários aí, por favor, se vocês estão conseguindo compreender o que eu estou explicando. Vou dar só um tempinho, ver se está todo mundo. Se estão compreendendo, me dê um ok, para mim poder seguir. Sim? Ok. Então, vamos lá. Então, depois que você, então, fez isso, vamos fazer os detalhes. E aí, nós vamos usar, então, as asinhas, né? Então, eu cortei aqui as asas. E as asas, vocês vão cortar 4 vezes. Então, aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho mais 2. Ok? Por quê? A nossa corujinha, ela tem frente e costa, né? Então, ela tem dos 2 lados. Né? Então, nós temos que fazer a decoração dos 2 lados. Ok? Então, nós vamos cortar, então, 4 vezes. E aí, você coloca exatamente, né, já na posição que você vai fazer a corujinha. No molde, além de eu mandar colocar separadamente as peças, eu coloquei também a corujinha montada, para você ter uma ideia de como você vai trabalhar com a sua corujinha, tá certo? E aí, então, nós vamos colocar exatamente ela aqui e vamos colar. Eu vou utilizar cola de silicone, tá?
que cola bem o feltro. Então nós vamos usá-la aqui, deixa eu só abrir. Então eu vou fazer a colagem aqui. Eu já coloquei, vou afastar aqui para vocês visualizarem aqui agora na mesa. E vou fazer a colagem. Então eu vou passar um pouco de cola. E vamos colar aqui. Se você quiser, se você estiver fazendo no caseado, você pode também, deixa eu só, se você estiver trabalhando com caseado, aqui quando cai uma colinha, você pode passar a tesoura que retira. Se você estiver trabalhando com caseadinho, você pode então casear também essas asinhas também, tá? Aí fica no critério de vocês. Vocês podem casear, como pode colar. Então, vamos colar as asinhas. Tá? Vou virar do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Então, vou colocar, sempre olhando a posição que vai ficar as asas, para ela ficar bem certinha. E vamos passando cola. Depois de vocês terem feito a asa, aí nós vamos fazer o olhinho. E aí você vai fazer então uma vez, também 4 vezes, tá? Da mesma forma que foi, vamos deixar secar aqui um pouquinho. Da mesma forma que nós fizemos com as asas, nós vamos fazer com a parte maiorzinha do olhinho, tá? O olhinho ele vai em 2 partes, uma maior e uma menor. Essa maior é o fundo do olho, que é aquela parte branquinha do olho. E a parte menor é a parte de fora, né? Aí você pode usar um feltro preto, um feltro marrom, pode usar botão, você pode usar um olho mágico, que é o que eu vou então utilizar aqui. Então eu cortei então as 4 e vou colocar, virar aqui para vocês verem, na posição que eu vou colocar aqui. Tá? Então, vou colocar nessa posição as bolinhas brancas. Ok? E também vou colar. Vou só dar uma limpada aqui no biquinho da cola. E vamos colar também. Isso aqui é bom para quem gosta de fazer caminhada, né? Não precisa ficar andando com a chave muito exposta na mão, com medo de perder, né? Que às vezes a gente pendura no dedo e pensa que está no dedo, a chave já está longe, né? Então isso aqui é bom para quando a gente sai sem bolsa. Então vamos colar do outro lado também, da mesma forma. Então eu vou centralizar ele aqui, ver a posição que ele vai ficar e vamos colar. O esconde-chave, que é a nossa aula de hoje. A todas que estão aqui comigo nessa noite, né, sejam bem-vindas, quem está chegando agora. Tá dando para compreender, pessoal? Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Tá, então agora nós vamos colar, então, o olhinho, tá? Então, eu vou usar aqui o olhinho mágico, né? Então, eu vou colocar ele nessa posição aqui. Eu gosto eu gosto desses olhinhos, né? Que a gente coloca ali e ele fica, do jeitinho que a gente colocar, ele fica, né? E ele se mexe. É bem legalzinho. Vamos colar aqui agora o nosso olhinho. Tá? Se você não tiver este olhinho, você pode usar um botãozinho ou pode usar o próprio feltro, tá? Se não tiver também nenhum dos dois, você pode também usar uma caneta. Né? Uma caneta de para tecido, que você vai e faça o desenho, até um pedaço de papel, tá? Então,
É só não deixar de fazer. Artesanato, a gente usa aquilo que nós temos. Por isso que é bom fazer artesanato, que a gente vai utilizando e reaproveitando o que temos. Não precisa a gente sair gastando demais, né? Então, já colei aqui o olhinho. Ok? Ficou exatamente assim. E aí ainda tá faltando, né? Tá faltando o bico. Então, nós vamos fazer o biquinho. O biquinho são 2 vezes. São um trianguinho bem pequeno, né? Ó, bem pequenininho o triângulo. Então, você vai fazer 2 vezes. Eu fiz ele de amarelinho, tá? Mas você pode fazer ele também de laranjinha, né? A cor que você tiver lá. Então, nós vamos colar agora o biquinho bem no meio, entre um olhinho e o outro. Exatamente assim. Então, vamos colar o outro. Então, fizemos a decoração aqui da nossa coruja. Montamos toda ela. Então, a corujinha está montada. Ok? Então, agora nós vamos fazer o detalhe de puxar, que é a parte agora do cordão, tá? Então, aqui, você usa aquilo que você tiver em casa. Se você tiver uma fita, essa fita é aquela 00, aquela bem fininha, é a mais fininha de todas de fita de cetim, tá? Que é a 00, bem fininha. Ou você também pode usar este cordãozinho aqui, que é o cordão encerado, que nós chamamos de cordão encerado, né? Ele é fácil. Ele é mais fino, né? Mas ele fica bom. Eu fiz o teste, como eu falei para vocês, neste daqui, coloquei com a fita, só que eu não achei que ficou bem legal, né? Mas se eu tivesse talvez mudado a posição das bolinhas, tinha ficado um pouco melhor, né? Mas aí a gente vai testando e vendo como vai ficando, tá? Então, eu gostei de trabalhar com este cordão encerado, e eu vou, então, fazer com ele. Este cordão aqui, eu vou colocar mais ou menos 50 centímetros, mas como que você vai fazer para medir? Você vai dobrar, antes de cortar, tu dobra ao meio, tá? Tu pega ele e dobra ao meio, e vai medir. E vai medir na sua corujinha. Então, você vai colocar a tua corujinha em cima da mesa e vai medir. Você vai ver a quantidade que você vai precisar para cima, porque tem as bolinhas e você precisa fazer também os nó, né? Tanto próximo da corujinha como próximo das bolinhas, que é para as bolinhas não ficarem também saindo. E embaixo você vai precisar colocar a argola, que também tem que ser amarrado. Então, você calcula mais ou menos isso. Eu falo mais ou menos 50 centímetros para ter uma base. Mas você vai ter que fazer ali conforme você vai fazendo o artesanato, ok? Porque, às vezes, dependendo do modelo que você fizer, a forma que você colar ou costurar, ele pode ficar até um pouco menor ou ficar do mesmo tamanho da minha, ok? Tá. Então, aí, nós vamos fazer aqui. Então, eu medi aqui mais ou menos a quantidade que eu quero, tá? E vou, então, agora cortar. A parte que ficou dobrada, eu vou deixar ela para colocar na argola. Então, eu vou juntar as pontinhas para ficar bem certinhas. Vou pegar a argola. Vou colocar nesse jeito aqui, ó. E vou puxar essa parte que eu coloquei, né, a parte que eu deixei certinha. E vou fazer desse jeito. Tá? Prendendo a argola. Não sei se deu para vocês verem e visualizarem bem esse detalhe. Tá? Então, eu fiz um nozinho aqui, ok? Depois, então, da gente fazer o nozinho, eu vou fazer o quê? Eu vou dar mais um nó, juntando, então, puxando as duas partes e levando este nozinho lá pertinho da argola. Para mim ter certeza que não vai se soltar. Ok? Então, agora nós vamos passar aqui por dentro. Então, vamos pegar aqui.
e vamos passar e vamos sair lá do outro lado, lá em cima. Vamos puxando e sair aqui em cima. E vou sempre deixando esticadinho para não ficar uma ponta menor do que a outra. Ok? Vou ver a quantidade que eu vou querer que fique sobrando aqui. Tá? Lembrando que depois eu tenho que fazer este movimento, né? De puxar, ó, tá? Fazer esse movimento. Então, eu vou deixar aqui sobrando uma quantidade. E vou vir aqui em cima e vou dar os nozinhos. Vou dar o primeiro nó. Vou apoiar aqui na mesa para ficar melhor. Vou dar aqui o primeiro nó. Deixar só mais um pouquinho para cima esse nozinho. Deixa eu desmanchar ele aqui. Deixar só mais um pouquinho para cima. Ok. E agora, como a minha linha, o meu cordãozinho é muito fininho, eu vou fazer mais uma vez este nozinho, tentando colocar em cima deste daqui. Então, eu vou tentar chegar o mais próximo deste, para ele poder ficar um nozinho um pouquinho mais grosso. E posso dar mais um terceiro. Se você estiver usando um cordãozinho mais grosso, provavelmente o nozinho 1, 2 será o suficiente. Ok? E agora, então, eu vou colocar as pedrinhas. Então, eu vou colocar a primeira grande. Aí fica no outro. Eu estou usando 2 tamanhos aqui, tá? Uma maiorzinha, outra um pouquinho a coisa menor. E uma menorzinha. E também vou dar um nozinho aqui em cima para segurar as pedrinhas. Tá? Vou dar uns 2 nozinhos também, para ter certeza que as pedrarias não vão sair. E aí, agora vem um detalhe, pessoal. Quando a gente calcula mais ou menos a abertura, a quantidade da abertura que fica aqui em cima, né, você pode ou não acertar, né? Então, depois que você coloca, aí você vai ver se a argola ameaçar sair, você vai fazer o seguinte. Você vai posicionar bem certinho o teu cordão. Aí, tu vai pegar a cola. Só tome muito cuidado para vocês não colarem o cordão. Ok? Então, vocês vão passar um pouquinho de cola nas pontas, para dar uma fechadinha a mais aqui em cima. Tá? Então, passei um pouco de cola aqui, um pouco de cola aqui, e vou dar uma pressionada. Mas o meu cordão, ó, ele tá se movimentando, tá? Porque eu não coloquei cola muito perto dele, tá certo? Então, aí eu dou só uma apertadinha, limpo a mãozinha, né? Porque a sacola de silicone dá uma sujadinha. E ok. Tá? Então, vou pegar aqui a minha chave. E vou mostrar para vocês como que ficou. Vamos só passar essa chavinha aqui. E vou pôr aqui. E aí, coloca a chave e está pronto o nosso esconda-chave. Detalhe, que eu esqueci, vamos só dar uma aparadinha nas sobras, né? Para não ficar com muito excesso também de cordão, né? E agora sim, está pronto o nosso esconda-chave. Então, aqui, puxo, escondi, dou uma ajustadinha. E olha aqui o que eu falei do feltro, né? Se você coloca um outro feltro lá dentro, quando você faz essa posição de subir e descer, né, a chave já começa, os dentes, né, da chave começam a puxar. E aí há risco de você estragar, né? Então, para não estragar, a gente coloca um tecido. E aqui está o nosso esconda-chave, tá? Não vou puxar muito porque ainda tá para secar aqui ainda. Ok? E é isso aqui, está pronto. Espero que você tenha gostado, né, de mais esse artesanato. Então, você reaproveita, né? É um trabalho pequeno,
onde você pode aproveitar sobras, né? Você faz um artesanato, um outro, e aí sobrou um pedaço de feltro, sobrou um pedaço de tecido, e às vezes você olha assim e fala, mas não dá para fazer uma coisa grande, mas você pode fazer uma coisa pequena, que também fica bem legal, bem útil também para você usar no seu dia a dia, ok? Espero que você tenha gostado, e essa foi a nossa liga, e antes da gente ir a palavra de Deus, eu quero só dar então boa noite a todos que estão aqui. Deixa eu só ver aqui. A Senira Cardoso, minha cunhada, a Luvidete, a Cristina Martins, a Esté Cardoso, também a minha cunhada, que Deus abençoe vocês. Helenice Fernandes, o meu esposo também está online, está ali na mesa, ali, fazendo a coordenação das câmeras. A Vera Prades, cheguei atrasada, mas cheguei. Boa noite, Vera, que bom que você chegou. A Joyce Carvalho, né, que Deus abençoe, né, a vida de vocês, né, e obrigada pelo apoio de vocês aqui comigo, né, nessa sexta-feira, né, e outras pessoas que talvez possam estar aí não está aparecendo aqui para mim, tá? Se caso eu não falei teu nome, é sinal que não está aparecendo, mas se você estiver aí, que Deus também te abençoe. Eu quero te convidar então para nós irmos à palavra dessa noite, com o nosso tema, seja uma mulher de referência. O que é ser uma mulher de referência? E eu quero começar te fazendo a seguinte pergunta. Quem tem sido a sua referência? Será que tem sido a novela? Será que tem sido aquela atriz famosa? Quem tem sido a sua referência? O que é ser referência? Algo para a gente poder pensar. Muitas vezes nós falamos sobre a questão de ser referência, de dar bom exemplo, e muitas vezes a gente nem compreendemos direito o que significa. O que é ser? O que é ser referência? Ser referência é ser um exemplo a ser seguido. É alguém que tem autoridade no falar, no fazer, que mostra um trabalho ou um comportamento excelente. E a Bíblia nos fala sobre muitas mulheres que foram referência e até os dias de hoje têm ficado registrado para ser as nossas referências. E eu quero então te convidar a abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 15, e nós vamos falar sobre uma dessas mulheres. Entre tantas, né? Provérbios 31 fala sobre mulheres de referência, tem a Esther, a Abigail, Ana, Débora, mas hoje eu quero falar sobre Lídia. Né? Então é sobre ela que nós vamos falar. Atos 16, do 13 ao 15, que nos diz assim: No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentando-nos e começamos a conversar com mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviu era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como o da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Né? Mulheres que admiramos muitas vezes, essas o qual eu já comentei, né? Quem é que não gosta, né? Eu gosto muito de ouvir a história de Ana. Eu ouço a história de Ana quantas vezes for preciso no dia. Eu acho lindo a história de Ana. E mulheres que nós admiramos, mulheres que nós muitas vezes até queremos seguir os seus exemplos, porque são mulheres de fé, mulheres de perseveranças, mulheres que foram obedientes a Deus e, além de tudo, tiveram muita força, muita garra para poder ser referência. A falta de referência faz que muitas gerações percam a sua direção.
Infelizmente, né, a geração do dia de hoje, do século 21, tem perdido muita direção por falta de referência. Infelizmente, nós temos visto jovens, crianças, né, que nós podemos dizer assim, que estão meio perdidos, né, neste mundo, porque não tem quem os conduz a uma direção. Talvez em seus lares eles não tenham um exemplo, uma referência, não tem a quem olhar e dizer é este que eu quero seguir. Pelo contrário, o que nós temos visto são as crianças e jovens dizendo assim, eu quero ser como aquele, né? E quando a gente olha, não é uma boa referência nos nossos olhos. E infelizmente muitos têm perdido essa direção. E tudo isso devido à falta de bons líderes, são com tantas decepções, são muitas pessoas que estão descrentes ao olhar para o próximo, e principalmente no meio cristão. Nós precisamos urgentemente, né, de conhecer, né, e de ver homens e mulheres que realmente são verdadeiramente seguidores de Cristo. E Lídia, ela foi um exemplo de mulher que tornou uma grande líder na igreja de Filipenses, passando a ser referência para os novos convertidos. E entre as mulheres de seu tempo, Lídia então rompeu várias barreiras, abrindo caminho para outras, né, para outras pessoas, para outras gerações, né, e por isso o nome dela foi uma referência na sua cidade natal. E aí a gente se pergunta, como que eu posso ser uma mulher de Deus, uma pessoa que outros vão me olhar e dizer, eu quero ser como você, eu quero fazer aquilo que você faz, eu quero seguir este Deus que você segue. Então nós vamos ver, né? Nós vamos ver algumas características que nós como mulheres, e agora eu estou falando para mulheres na Liga do Lar, então eu vou usar muito essa palavra mulher. Eu sei que pode ter algum homem por aí, mas como é a Liga do Lar, nós vamos falar sobre mulher. Então eu quero dizer, vamos ver algumas características que nós como mulheres podemos ter olhando para a vida de Lídia. Primeiro, uma mulher de oração. O texto nos diz que Paulo estava ali, né, junto com o pessoal, olhando, andando, procurando um lugar onde eles pudessem então se reunir para poder orar. E ele então encontra com um grupo de mulheres onde então estava Lídia, né, exatamente fazendo isso, orando. E quando o apóstolo Paulo então foi pregar em Filipos, ele procurou este lugar apropriado. E como era de costume das mulheres, elas iam sempre à beira das águas do rio, e ali também elas aproveitavam, né, enquanto estavam fazendo seus, né, afazeres, lavando as suas roupas, porque era ali que elas faziam, pegando água para levar para casa, elas aproveitavam e reuniam-se para orar. E Lídia era uma das mulheres que sempre estava em oração. A primeira característica que marca uma mulher de Deus é a vida de oração. A mulher de oração, ela se direciona a Deus em primeiro lugar e em todas as coisas. Quando vêm as tribulações, não se desespera, mas se ajoelha e ora. A diferença de quando nós temos um Deus e quando nós não temos. A mulher que não tem Deus, quando vem a tribulação, ela entra em desespero, porque não sabe o que fazer da vida. Mas nós que somos servas do Senhor, quando vem a tribulação, nós paramos e entregamos nas mãos do Senhor. E nós então abençoamos não apenas as nossas vidas, mas a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. O nosso esposo, os nossos filhos, os nossos vizinhos, os nossos conhecidos do bairro. Uma mulher de oração sabe que a melhor forma de influenciar alguém é através do poder de Deus. É através do poder de Deus. Por isso eu te digo nessa noite, seja uma mulher de oração. Eu não estou dizendo, talvez você pode dizer assim, eu não vou me levantar na madrugada para orar, né? A Vera está aqui conosco, né? E ela nos dizendo, né? Eu gostei até de ver o testemunho dela, que ela disse, eu gosto de orar de madrugada.
Enquanto está todo mundo orando, dormindo, eu estou falando com meu Deus. Né? Porque eu já ouvi também pessoas dizer que quando na madrugada tem menos gente procurando Deus e a resposta vem mais rápido, né? São poucos, né, que estão ali falando com o Senhor e Deus nos ouve mais rápido. Pode ser que sim, né? Mas o importante, não importa a hora que você vai orar, mas seja uma mulher de oração. Não deixe que a situação te leve ao desespero. Dobre o seu joelho, entregue nas mãos do Senhor e você vai ver o quanto vai mudar a tua situação. Também devemos ser mulheres trabalhadeiras, mulheres que gostam de trabalhar, mulheres que coloquem a mão na massa. Podemos dizer assim. E a palavra do Senhor diz que Lígia era assim. Ela trabalhava, ela vendia tecidos de púrpura e era uma peça finíssima, né? Era uma peça rara. E ela era tingida, né, com um vermelho bem forte, né? As coloradas que gostam dessas coisas, né? Um tecido, um vermelho bem forte, né? Aquele tom de carmesim. E era natural, então, de Tiatira, né? Uma cidade, então, famosa sobre a questão desse tipo de pinturas de tecido. E provavelmente ela também devia trabalhar ali, tendo seus artesanatos, né? Mas ela era uma mulher empreendedora, aquela que não tinha preguiça de trabalhar, estava trabalhando. As mulheres, né, podemos dizer assim que nós mulheres somos consideradas mulheres lutadoras, mulheres guerreiras, né, que gostamos de pôr a mão na massa. E um detalhe, viu, meninas? Vou dizer aqui bem baixinho para o meu esposo não ouvir. Nós mulheres, né, nós conseguimos, dar um baile, né? Porque nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Nós fazemos coisas ao mesmo tempo. Nós conseguimos dar conta de todas as coisas, porque nós, né, fazemos o arroz, né, colocamos a roupa na máquina, fazemos tudo ao mesmo tempo. Então, nós temos que ser essas mulheres trabalhadeiras, mulheres que gostam de trabalhar. Mas também nós temos que ser mulheres tementes a Deus. Os judeus, eles eram muito separatistas, né? Eles gostavam de fazer essa separação, não aceitando um pouco as pessoas de outros povoados, né? Aqueles que se convertiam, né? Sendo chamados de prosélitos, né? Já os que ainda estavam se aproximando da fé, e eles eram chamados então de tementes a Deus. E Lídia era uma dessas, que estava se aproximando de Deus. E ela era uma mulher temente a Deus. Não apenas por poder ela se simpatizar pela fé, mas por desejar e ter o desejo de conhecer o Senhor. Estava naquele lugar de oração buscando a presença de Deus. E se aproximou-se então ao ouvir o Evangelho. Temente a Deus, ser temente a Deus é sentir profundamente, né, aquilo que a gente quer, né, o respeito de Deus, a vontade de Deus, né, estar sempre buscando a Deus, pensando antes até mesmo da gente falar ou fazer alguma coisa, buscando com sabedoria. E Salmo, ele nos fala sobre exatamente isso. Que uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas aquela mulher que é tola, ela derruba. Né? E Provérbios nos diz que nós devemos ser mulheres tementes a Deus. E também temos que ser mulheres obedientes. Né? As mulheres do tempo bíblico, elas viviam em submissão ao domínio do homem, do masculino. Isso do seu pai, ou do esposo, ou até mesmo do irmão mais velho, né? Então, elas estavam subjugadas à vontade, então, deste masculino, deste homem, do pai ou do esposo. Embora nós não soubéssemos, não temos tanto detalhe sobre a família de Lídia, né? Se ela era casada ou não, mas ela entendia bem o que era ser obediente e o que era ter autoridade, né? E a obediência é um critério para ser verdadeiramente servas do Senhor. Porque nós temos que ser obedientes a Deus.
Nós temos que ser obedientes àquilo que a palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor é um manual de instruções para as nossas vidas. E nós devemos seguir este manual de instrução. Devemos também ser mulheres fiéis, né? Ser fiel àquilo que o Senhor nos diz. E ser uma mulher fiel não é somente ser fiel no relacionamento conjugal, mas é também ser fiel nas mínimas coisas, nas pequenas coisas, naquilo que muitas vezes a gente acha tão insignificante. A palavra do Senhor em Lucas, capítulo 16, 10, nos diz que quem é fiel no pouco é também fiel no muito. E quem é injusto em pouco também vai ser injusto no muito. E uma pessoa fiel, ela é aquela mesma pessoa quando está numa situação pequena ou numa situação grande. Numa situação independente do que está perto ou longe, se tem alguém perto de você ou não. E isso me faz lembrar de um livro que eu li, né, há quase 15 anos atrás, quando eu estava no colégio de cadetes. Quem é você quando ninguém está te olhando? Né? Quem é você quando ninguém está te olhando? Nós temos que lembrar que pode não ter uma pessoa nos olhando fisicamente, mas Deus nos olha sempre. E Ele sabe o momento que nós estamos ou não sendo fiel a Ele e fiel também a outra pessoa. E acima de tudo, nós devemos ser mulheres fiéis a Deus. Então, entre essas qualidades de Lídia, se destaca então o fato dela ser uma mulher de Deus. Seu nome se tornou então conhecida por sua fé. O exemplo de Lídia inspira outras mulheres de hoje a servir ao Senhor. As circunstâncias, talvez pode não ser então muito favorável, mas nós temos que seguir a Deus. E aí eu te pergunto novamente, quem tem sido a sua referência? Tenha como referência aqueles que buscam Cristo como referência. Aqueles que buscam a palavra de Deus para poder ser regras na sua fé. Não vamos deixar a mídia ser a nossa referência. Não vamos deixar que as coisas do dia a dia possam ser a nossa referência. Mas vamos usar Cristo como nossa referência. E pessoas que servem a Cristo como seu verdadeiro e único Salvador. Essas pessoas, sim, devem ser referência para cada uma de nós. Amém? Fecha os teus olhos. Quero te convidar neste momento para a gente ter uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, quero te louvar e te agradecer, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos, Senhor Deus, utilizando a tecnologia para poder não apenas fazer os trabalhos manuais, mas para poder ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Que nós possamos, meu Pai, ser mulheres de referência, que pessoas ao olharem para nós, que outras vidas ao olharem para nós, possam ver o Senhor em nós. Que realmente Cristo possa viver em mim. E que a cada dia nós possamos nos diminuir para que o Senhor venha crescer em nossas vidas. Obrigada pelas vidas que estão aqui comigo, assistindo essa live. Que o Senhor, meu Pai, esteja derramando a Tua graça sobre as suas vidas. Eu não sei, meu Deus, o que cada uma passou durante essa semana, mas o Senhor sabe. Eu não sei, meu Pai, o que cada uma está vivendo neste momento, mas o Senhor sabe. E eu entrego em Tuas mãos, Senhor Deus. Meu Deus, restaure a saúde, restaura, Senhor Deus, a fé, restaura, Senhor Deus, a vontade, meu Pai, de estar contigo, a comunhão com o Senhor. Aviva, meu Pai, novamente a chama do primeiro amor, Senhor Deus. Não deixe, Senhor Deus, que venhamos nos perder no caminhar, durante essa caminhada, meu Pai. E pouco menos, meu Pai, deixar os nossos corações se esfriarem para o Senhor. Mas que nós possamos, meu Pai, a cada dia querer estar mais perto e perto de Ti, Senhor Deus. Abençoe essas vidas. Que a Tua graça, Senhor Deus, o Teu amor, Tua misericórdia, meu Pai,
possa alcançar cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, amém, tá? Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, que o Senhor esteja derramando graça sobre a sua vida. Também quero dar uma boa noite para a Suzana, né, lá de Alegrete. Que Deus abençoe, Suzana, a sua vida, né, e que o nosso Deus esteja dando graça sobre a sua vida. Até a semana que vem, se assim o nosso Deus nos permitir, estaremos aqui na próxima sexta, às 20 horas. Lembrando que domingo, 9h30 da manhã, nós temos culto de santidade presencial aqui no Corpo de Porto Alegre. E eu espero por vocês que são aqui de Porto Alegre para juntas, né, louvarmos o nosso Deus em nome de Jesus. Até semana que vem e aquele abraço. Que Deus te abençoe. Teus braços